Então, as reações de adição a gente já tinha visto, que era quando, em geral, a gente tinha uma insaturação ou uma ligação dupla, e o que acontecia? A gente adicionava um átomo ou um grupo de ligantes, certo? Nós vimos alguns tipos de reação de adição que poderia acontecer entre carbono-carbono, carbono tripla carbono, carbono duplo oxigênio, duplo nitrogênio ou triplo nitrogênio. Pode acontecer em qualquer uma dessas, algumas com mais facilidade que outras, certo? Vimos hidrogenação catalítica, né? Que é como a gente faz a margarina a partir do óleo vegetal. Ou aquele chocolate hidrogenado horroroso, sabe? Eu, pelo menos, não gosto. Aquele negócio do guarda-chuvinha, que tem sabor de morte. Gordura hidrogenada que você tem. Desse jeito, do chocolate. Temos halogenação. Então, clivagem heterolítica dessas moléculas sem necessidade de catalisador, porque a dupla ligação é rica em elétrons e atrai os cloros. Talvez pode precisar de um leve aquecimento, uma coisa muito leve, mas em geral não requer nada. Vimos que tem a adição de HX, que é quando a gente põe um ácido halogenídrico no meio, e aí ele catalisa a reação. Tá? O ácido já ajuda a catalisar a reação. E segue o princípio de Markov-Nikov, que Markov-Nikov falava. Isso talvez é interessante vocês lembrarem, quem que é área de farmácia e química. Vai ter muitas essas regras de Markov-Nikov. O hidrogênio entra no carbono que já tem mais hidrogênio. Então, o carbono que tem mais hidrogênio, aqui no propíono. Então, esse carbono tem mais hidrogênio do que esse, que está ligado com outro carbono. Então, o ligante vai entrar nesse carbono aqui, que é o que a gente vê aqui no 2-bromopropeno, que nem ocorre mistura, tá? Porque segue muito bem essa regra. Vimos a adição desse ácido bromídrico com peróxido, que é basicamente o único mecanismo que desobedece Markov-Nikov, porque ele depende de cisão homolítica. Isso é importante vocês saberem diferenciar. Cisão homolítica, heterolítica. Homolítica, formação de radicais livres, geralmente precisa de aquecimento e luz, em algum comprimento de onda específico. E a heterolítica, você forma ânions, né? E cátions, você forma íons em geral. Então não precisa de ser uma condição tão abrupta. Esse daqui, como ele forma radicais livres, segue o mesmo mecanismo de ataque da substituição. Então você forma desobedecendo Markov-Nikov. Por quê? Porque na substituição você colocava o hidrogênio no átomo que estava... na verdade você colocava um dos ligantes, né? Um dos radicais no átomo que estava mais estável, geralmente é carbono terciário, secundário. Quanto mais substituído por carbonos for o carbono da reação, maior a probabilidade de acontecer a reação naquele lugar, lembram? Então por isso que quando a gente forma radicais livres, a gente não tem preferência pelo carbono mais hidrogenado, a gente tem preferência pelo carbono mais carbonado, tá? Mais substituído. Vimos hidratação, que é quando insere água, e é onde a gente vai começar a aula agora de enos conjugados. É mais importante a gente só terminar essa aula do que continuar ver muita coisa, porque de qualquer jeito a gente já vai ter que ter aula extra para ver todo o conteúdo bonitinho, que eu não pretendo fazer em sábado, tá? Eu pretendo substituir outros professores, porque ninguém merece ter aula de química no sábado vendo essa cara aqui. Dienos conjugados. Quem eram os dienos conjugados? Era quando a gente tinha uma dupla simples dupla. Então, tinha uma dupla alternada por uma simples, tá? Esses eram os conjugados. A gente viu que também tinha os acumulados e aqueles que eram isolados. Eu não lembro o nome bonitinho, mas eles eram isolados e a gente tinha os acumulados também. Isso acontece nos dienos conjugados, dupla, simples, dupla. Eles podem sofrer adição com 2
ou mais mols de reagente. Então você pode substituir aqui e pode substituir aqui de novo, tá? E ele pode ser conjugado tendo mais duplas. Então, quanto mais duplas ele tiver, mais substituindo ele vai ser. E aqui, independente do dieno ser acumulado, conjugado ou isolado, o mecanismo é o mesmo. Então, a forma que acontece é o mesmo, mas a gente chama de adição em dienos conjugados. Acho que é porque é mais fácil de visualizar. E é lógico que sempre tem exceção. Mas o que acontece na adição? A adição pode ser os dois no mesmo, desfazendo a mesma ligação dupla, ou pode desfazer ligações duplas distintas. Então desfaz uma aqui, desfaz uma aqui. E é o hidrogênio e aí precisa de incorporar hidrogênio da água, ou então as ligações duplas se juntam no meio. Tá vendo que aqui o que aconteceu? Entrou um bromo aqui, desfez essa ligação dupla, deixou o carbono negativo por um momento. Entrou outro aqui, deixou esse outro carbono meio negativado. Eles juntam e formam uma ligação dupla aqui no meio e deixam os bromos nas bordas. Ou só desfaz uma ligação dupla e entram os dois bromos. Exceção, sempre tem exceção para acabar com a nossa vida. Quando duplas conjugadas têm adição de que foi exatamente aquilo que eu mostrei, tá? Tem só um mol de reagente e você tem duas duplas. Você pode criar um intermediário com ressonância. Então, a dupla pode ficar passeando. E aí, você faz uma adição 1,4, que é o que eu mostrei agora. Então, nas duas extremidades desse dieno, no caso, do que produz isso no lugar do esperado. O esperado era produzir só 1,2, que era o quê? Desfazer uma dupla só. Mas como a dupla, os elétrons têm a capacidade de passear, principalmente se for conjugado, é muito fácil de passear se eles estão conjugados. O que vai acontecer? Pode formar 1,4 também. E geralmente você tem uma mistura de ambos. Estão entendendo? Pode responder no chat que eu estou visualizando. Vocês estão entendendo por enquanto? Tá ok? Deu para relembrar o que é uma reação de adição? Sim, então tá ótimo. Se tiverem dúvida, podem me parar que eu explico de novo. Não se preocupem em atrasar, entre aspas, a aula, porque de qualquer jeito a gente já está atrasado, tá? Adição em aromáticos. Aromáticos, a gente viu que era meio difícil a gente fazer adição. Por quê? Porque quando a gente cria o sistema conjugado de um aromático, a gente estabiliza muito o sistema. Então é mais fácil a gente ter uma reação de substituição, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que quebrar a aromaticidade, então vai ter que quebrar 3 ligações duplas do anel aromático para fazer essas ligações e tal. É muito mais complicado. Então, em condições amenas, ou seja, condições normais, temperatura ambiente, embora a temperatura ambiente de Ribeirão Preto não seja uma condição normal, certo? Luz normal, não acontece adição em aromático. Só tem substituição. Por quê? Você tira um hidrogênio e coloca outra coisa no lugar. Tipo um nitro, um sulfóxido, vocês põem qualquer coisa que vocês quiserem lá. A gente já viu que dá pra pôr um monte de coisa. E não precisa de quebrar a aromaticidade. Agora, na adição, precisa de condição drástica, precisa de condição muito forte para reagir. Geralmente, a temperatura tem que estar, por exemplo, em 200 graus Celsius, quase que Ribeirão está atingindo, e 50 atm. A pressão atmosférica normal é 1 atm. A gente precisa de 50 vezes isso para acontecer. Então, não tem nenhum lugar do planeta que vai acontecer isso, tá? No fundo do mar, eu acho que no lugar mais profundo do mar não chega a 50 atm, eu não tenho certeza. Não posso falar com certeza. Na verdade deve chegar sim, mas não chega a 200 graus. Enfim,
a gente também vai ter um benzeno perdido lá. De qualquer forma, a gente pode fazer essa adição em aromáticos de hidrogênios ou de cloros, que é o mais comum. Fazer dos outros é um pouquinho mais difícil. E não tem como a gente inserir 2 hidrogênios só. Não tem como. A partir do momento que você quebrou a aromaticidade, vai reagir o resto, tá? O resto vai reagir e aí você até pode quebrar uma dupla só. Mas o que vai acontecer? Os seus produtos, você vai ter um produto que adicionou em todos os carbonos, outro grupo que adicionou em 2, outro que adicionou em 4, e aí dá mais trabalho, tá? Separar tudo. Então, desfez a aromaticidade, vai adicionar tudo. Geralmente você precisa de 3 mols, então, do que está de um dos reagentes, então, do que vai adicionar para um mol de benzeno. Aqui, para você transformar o benzeno em um ciclohexano, você precisa de níquel como catalisador, tá? Então precisa de catalisador além de temperatura e pressão alta. E se você vai colocar cloro, você precisa de luz e o triângulozinho. O que o triângulo significa? Triângulo significa aquecimento, quando a gente põe na setinha. Então, aquecimento. Se vocês virem uma ondinha assim em cima, tipo um rainho, pode significar luz, tá? E aí você tem 1,2,3, você tem esse hexano, que é muito tóxico, tá? Então, a partir do momento que uma dupla desfez, quebrou a aromaticidade, todas as outras vão ter tendência a reagir. Vai ficar tudo louco, tipo, você tem um cloro, eu também quero ter. Ok? Adição em carbonilas, tá? Então vai ser em ligações π. Quando a gente tem uma ligação π e a gente faz uma adição, a gente costuma ter equilíbrio químico depois da reação. E o composto insaturado geralmente é o mais estável. Então a gente tem uma adição. A gente tem o composto A e B, sendo que A pode ser hidrogênio, B pode ser cloro, ou cloro-cloro, hidrogênio-hidrogênio. É só para mostrar que podem ser 2 diferentes. O que acontece com a adição? Primeiro, A vai se inserir aqui por baixo do carbono. Então ele vem e se insere por baixo do carbono. E aí desfaz a ligação dupla e o oxigênio vai ficar com um par de elétrons a mais. Na verdade, ele vai ficar com um elétron. Vai ficar carregado, né? Vai ficar aniônico. Tá? Vai ficar com um elétron lá formando carga. E ele vai reagir com B, que foi o que sobrou. Certo? E aí vai formar C, não sei o que lá, B. O que acontece quando tem equilíbrio químico? Nessa não é representado equilíbrio, porque tem uma seta que vem daqui e vai para cá. Acabou. É isso a reação. Muitas vezes você tem equilíbrio químico. Por quê? Porque a ligação que é formada entre A e o carbono não é tão forte para o produto ser isolado, ou seja, para ele ser separado da reação. E aí, o que acontece quando isso não acontece? Ele volta a ser o que era antes. Então, ele pode perder o que ligou nele, tá? Então, ele libera uma água e volta a ser uma cetona. Ou ele incorpora uma água em meio ácido e vira um diol, que é 2 alcoóis ligados no mesmo carbono, tá? Então fica nesse vai e vem, sendo que muitas vezes 99% da amostra vai estar na forma de propanona, porque o equilíbrio é muito deslocado para quem tem a ligação dupla. Por quê? Porque os elétrons estão mais estabilizados naquela carga, certo? Tá tudo mais tranquilinho lá dentro. Se quando forma o produto, esse produto for estável o suficiente para ser isolado, aí a reação vai caminhando para um lado só, ok? Por exemplo, quando a gente adiciona água, a água ela pode voltar a reagir com
o hidrogênio de outras águas ou hidroxilas de outras águas que estão lá no meio e pode desfazer a reação. Então é muito difícil você ter uma reação de adição em carbonila por hidratação, tá? Então uma hidratação aditiva, por quê? Porque ela vai se desfazer, não é estável. Agora, quando você tem HCN, em alguns casos é possível você isolar. Então, é meio difícil você perder esse CN de novo para o meio e remontar a carbonila. Ele fica mais estável aqui, certo? Fica mais bonitinho, uma distribuição de carga melhor, etc. E vocês só precisam entenderem, tá? Que tem casos que dá para isolar, tem casos que não dá para isolar. Preciso saber qual isola e qual não? Não. Até porque essas questões geralmente não caem em Enem. É mais difícil cair em reações orgânicas em Enem. Isso daqui é a segunda fase de vestibular. Então, FUVEST, segunda fase, costuma cair. Unesp, cai. Unicamp, cai. Tem muito exercício nas listas, então eu recomendo que vocês façam as listinhas que eu mandar. Eu mandei só a primeira, até agora, que foi de reação de substituição. Mas recomendo que vocês façam as listinhas, porque principalmente quem tem química como matéria específica. Hidrogenação das carbonilas. Então antes a gente hidrogenava aromático, a gente hidrogenava dieno, sei lá, a gente hidrogenava um monte de coisa. Agora a gente está hidrogenando carbonila, tá? Carbonila, C-O. Usa os mesmos catalisadores que para C-C. Então vamos lá ver os catalisadores. São aqui, ó, catalisadores: platina, paládio, níquel, que são metais. Usa esses mesmos catalisadores. E o equilíbrio não se estabelece aqui, tá? Então o produto é fácil de ser isolado. Aqui está mostrando reagindo com níquel, tá? E precisa de condições mais vigorosas. Então precisa de uma coisa mais abrupta, uma coisa mais drástica do que a hidrogenação com carbono. Vamos relembrar, porque a gente viu em outra aula isso, nem eu lembro disso. Lá era bem mais tranquilo. Você põe o alceno ou alcino com hidrogênio, você coloca com catalisador e a reação acontece. Não precisa de ser algo muito abrupto. Aqui, você já precisa de colocar calor para acontecer. Pode ser que você precise de colocar, sei lá, meio ácido, meio alcalino, ou luz, pressão, etc. Você precisa de fazer alguma coisa que deixe essa reação mais vigorosa. E não necessariamente todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? Você precisa de fazer uma dessas coisas, dependendo do tipo de reagente que você tem. E aqui, quando você dá uma hidrogenada nessa carbonila, vai inserir um hidrogênio aqui embaixo e um hidrogênio no que sobrou aqui do oxigênio. E aí o que acontece? Forma um álcool primário, tá? Um álcool que está lá na ponta. Por quê? Porque a aldeído é uma função de ponta. Então se você hidrogena, você vai hidrogenar o aldeído. Então você vai hidrogenar a ponta. Então vai formar um álcool de ponta. E numa cetona? Numa cetona, mesma coisa. Só que como a cetona, o carbono, fica lá no meio sempre, fica entre outros carbonos, ou vários carbonos, não é? Lá no meio, você vai formar sempre álcool secundário, tá? Por que não forma terciário? Porque terciário teria que estar ligado com 3 carbonos. E não tem como, porque você inseriu um hidrogênio aqui embaixo e um hidrogênio aqui em cima. Então, ó, ele fica com hidrogênio, hidrogênio. Ele pode ser só álcool secundário. Apesar de dar para fazer com catalisador em condições drásticas, é muito mais fácil você usar reagentes de Grignard. Tá? Escreve Grignard, mas se lê Grignard. Isso daqui precisa de muita pressão. E para você gerar pressão, você gasta muita energia elétrica nos equipamentos. Ou para aquecer, você gasta energia elétrica.
enquanto usar um reagente de Grignard é muito mais fácil. Ele é preparado a partir de um haleto orgânico, tá? Então você tem RX, então cadeia de carbonos, e aqui é um cloro, ou um bromo, ou iodo, tá? Então você tem H3C, CH2, Cl, como reagente de Grignard, com R representando cadeias carbônicas e X representando o halogênio, reagindo com o magnésio metálico em meio de éter. Então não é meio aquoso. Você tem que fazer essa mistura no éter. Agora, como que um cara parou para pensar em nossa, vou jogar um haleto orgânico com magnésio metálico em uma solução que só tem éter? Não faço ideia como que o Grignard teve essa genialidade, mas ele revolucionou a indústria química. E você gera um composto de cadeia carbônica com magnésio e o haleto. E o que acontece? Esse composto organometálico, porque ele tem uma parte orgânica e uma parte metálica, ele passa a ter um carbono com carga parcial negativa. Por quê? O magnésio, lembra que ele era um metal alcalino terroso, com tendência a perder elétrons e ficar positivamente carregado. Lembra? Magnésio 2+, igual cálcio, rubídio, etc. Então, ele é positivo e ele vai querer roubar elétrons para restabelecer a carga dele. Lembra que eles geralmente reagem com oxigênio, com cloro, etc. Aqui ele reage com um cloro só. Então ele trata a cadeia carbônica como outro cloro. Ele rouba esses hidrogênios para estabelecer o octeto dele. E deixa o carbono com uma carga parcial positiva. Então não é que o carbono fica positivo, mas ele fica muito mais positivo do que ele seria normalmente. Ainda não chega a surgir um maisinho nele, mas ele é bem mais positivo que o normal. E o que acontece? Não, na verdade, o carbono ele possui uma carga parcial negativa, tá? Eu expliquei errado essa parte agora. Quando você interage com MgX, ele passa a ter uma carga mais negativada, porque lembra, MgCl2. Então, o Mg precisa de ter duas moléculas ajudando a doar elétrons. Então, precisam de ser moléculas mais negativamente carregadas, ok? Tá? Se ficou confuso, eu tenho que explicar de novo. Mas então, o carbono que está aqui, ele fica negativado parcialmente, tá? E aí o que acontece? Ele vai ter tendência a atacar, pegar na porrada, os carbonos que estão parcialmente positivos, que são os que têm carbonila. Por quê? Por que carbonila tem parcialmente positivo? Porque o dupla O puxa muito os elétrons. Lembra? O oxigênio é muito eletronegativo, ele vai puxar muito os elétrons. O Mg, ele não é muito eletronegativo, então ele não puxa tanto os elétrons, por isso que a cadeia carbônica fica com carga negativa. Aqui, ele puxa os elétrons do carbono, o carbono fica mais positivo que o normal. Então, o reagente de Grignard consegue um carbono se inserir aqui. Tá? Insere a região do carbono aqui. E em meio com éter, tá? Que é a primeira etapa da reação. E aí forma esse reagente. Lembrando que R pode ser qualquer cadeia. Então aqui usou uma cadeia de 2 carbonos, uma cadeia etílica, né? E aí o que acontece? Quando reage, insere aqui embaixo da carbonila, tá? Esse hidrogênio é o mesmo que esse. Inseriu esses 2 carbonos aqui e fica OMgCl. O oxigênio interage com o Mg e o X que tinham sobrado. E na segunda etapa, a gente hidrata. A gente tira o éter do meio, seca, né? Faz evaporar e põe água.
Quando a gente põe água, sai o MgCl, forma uma base, e a gente insere um hidrogênio aqui e forma um álcool. Ok? Então, tem que preparar o reagente de Grignard. Depois, esse reagente parcialmente negativado ataca carbonilas, forma esse composto intermediário e você hidrata e aí forma um álcool. Então, sempre que você usar Grignard, você vai formar um álcool. Grignard, álcool. Grignard, álcool. Tá? No caso de aldeído e cetona. Vamos continuar vendo aqui. Então, nós temos uma cetona. Aqui nós usamos um reagente de Grignard um pouco diferente, tá vendo? Ó, tem um carbono só e é Br, não é Cl. Você forma aqui o intermediário e segunda etapa você hidrata, forma um álcool e forma um sal correspondente. Agora, se você usa o reagente, aqui está preparado como esse é o reagente de Grignard, então é uma cadeia aromática, é um anel aromático de Grignard, MgI, tá vendo que usou iodo agora? Ele reagiu com gás carbônico em meio de éter. O que acontece? Insere aqui no gás carbônico, então fica C dupla O MgCl. Como formou dupla O, ao você hidratar, você adiciona um hidrogênio aqui, então você forma um ácido carboxílico. Ok? Então, se você tem aldeído ou cetona, quando você faz Grignard, você obtém álcool primário, secundário, terciário. Geralmente é secundário ou terciário. E se você tem eu não sei como que eu posso nomear isso. Não seria um sal de ácido, mas quando você tem uma função que tem uma carboxila, C dupla O, carboxila. Sempre que você tem esse grupo com reagente de Grignard, aí você pode gerar ácido carboxílico. Tá ok? Foi? Ficou muito confuso? Como que tá? Bora lá. Foi. Tô olhando as respostas de vocês. Como que tá as coisas? Tudo certo? Ninguém dormiu? Acho que o Bruno dormiu. Então dá tempo ainda da gente ver as reações de eliminação e a aula que vem a gente deixa só para de redox. Que é bom que vocês já terminam de ver com o Maicon o que é redox e aí fica mais fácil de entender comigo, tá? Então, acabamos reações de adição. Certo? Agora estamos em reações de eliminação e óxido-redução. Na reação de eliminação, ela vai ser o oposto da reação de adição. Lembra que a adição você tinha dois reagentes e formava um produto final? Por quê? Porque eles reagiam, desformava a dupla, etc. Na eliminação, em geral, você vai formar duplas ou você vai formar ciclos. Tá? Eliminação e oxirredução ou redox ou oxidorredução. Mas essa segunda de oxidorredução eu vou deixar para explicar para vocês na próxima aula. Eu acho que não vai dar tempo de explicar hoje. Eu posso até dar uma introduzida, mas eu acho que não dá tempo. Tá? Então, na de eliminação, a gente vai eliminar átomos que estavam lá. A gente tinha duas moléculas, a gente elimina o átomo que estava lá na molequinha.
E aí, em geral, você forma dupla, ou se a cadeia for um pouquinho maior, você pode, não quer dizer que você vai, mas você pode formar um ciclo, ok? E quando ocorre a eliminação de carbonos vizinhos, então você tem dois carbonos vizinhos e ocorre a eliminação dos dois, por exemplo, você eliminou desse carbono e eliminou um hidrogênio do carbono vizinho. Eliminação de dois carbonos vizinhos levam à formação de insaturação. Se é de carbonos bem distantes, pode ciclizar. Então, um carbono perdeu um cloro e o carbono vizinho perdeu um hidrogênio. É uma beta-eliminação que a gente chama, tá? A gente vai ter só dois tipos, ó, só dois tipos para ver hoje. Temos a eliminação de HX, então a gente elimina hidrogênio, cloro, hidrogênio, bromo, a gente elimina um ácido halogenídrico. A gente precisa de ter, para fazer essa reação, um aleto de alquila, então uma cadeia carbônica com um aleto, tá? Uma alquila com um aleto e uma base forte em meio alcoólico, tá? Então etanol, propanol, butanol em meio alcoólico com NaOH ou KOH, bases bem fortes. A gente não usa base orgânica aqui, porque lembra, base orgânica geralmente é fraca. A gente precisa de usar bases fortes. O que acontece? Aleto de alquila mais base forte em meio alcoólico, a gente consegue eliminar HX com a formação de alceno. Então, eliminou o H na forma de água e o X a gente elimina formando um sal. Não necessariamente vai formar um HBr e NaOH, depende das condições da reação, tá? Tudo é muito relativo quando se trata de reação, porque vocês viram que uma reação pode ser uma coisa a 50 graus e outra coisa completamente diferente a 200 graus. Então, é um pouquinho difícil a gente dizer é isso, tá? Mas então, você pode formar um sal e água e uma insaturação. Se for possível formar mais de um alceno, então você pode formar um alceno para lá ou para cá, porque as cadeias são diferentes. Qual que vai ser o preferencial? Agora vai outra regra com nome difícil, a regra de Zaitsev. Geralmente isso nem cai em vestibular, tá? Mas o livro traz, o livro é bem avançado nessa parte de química de vocês. O preferencial vai ser o que tiver maior número de alquilas aos átomos de carbono da ligação dupla. Ou seja, basicamente é o oposto de Markov-Nikov, tá? Markov-Nikov a gente adicionava aonde tinha o carbono com mais hidrogênios ligados. Aqui a gente vai eliminar na onde o carbono tiver mais carbonos ligados com ele. Por quê? Lembra que durante a eliminação vai formar um estado de transição. Tá vendo? Um estado de transição. Vai ter um momento que a molécula vai ficar... Espera aí que vai aqui. Vai ter essa transição, tá vendo? Vai ter um momento que a molécula vai ficar com uma carga meio negativa. E aí o que acontece? Esse momento de transição é mais fácil a gente ter uma molécula mais estável. E lembra que a gente discutiu na de substituição que as moléculas mais estáveis era quando era um carbono terciário do que quando era um carbono secundário, do que era quando o carbono primário. Por quê? Porque carbono terciário tem mais efeitos indutivos, etc. Então, se for possível formar mais que um alceno, vai formar sempre o mais substituído. E a reação de eliminação, ela aumenta conforme com Rx, tá? Então, quando você usa Rx, aumenta a probabilidade de você ter uma reação de eliminação quando você tem um Rx terciário do que quando você tem um Rx primário. Então, aqui, esse grupo, ele tem um
RX. Então, ele é secundário, tá? Carbono secundário. Ele está intermediário, tanto faz, pode ocorrer eliminação ou substituição, depende do meio reacional. Esse daqui também é secundário, a mesma coisa, mas e se ele fosse terciário? CH3, CH3, CH3. Ele ia ter muito mais probabilidade de sofrer eliminação do que sofrer substituição. Ok? Então a gente pode pender a reação para mais para um lado ou mais para o outro. Certinho? Então um dos produtos nem se forma. Você só forma o outro preferencial. Por causa da regra de Zaitsev. E a desidratação intramolecular. Desidratação intramolecular, ela ocorre geralmente em álcool, tá? Em um álcool que em catálise ácida, então se você tacar ácido sulfúrico no meio e esquenta, esse álcool pode fazer uma desidratação interna, ou seja, o álcool perde uma água. Ele vai perder um OH e um H, tá? E quando ele perde isso, os carbonos fazem sempre 4 ligações, certo? Então o carbono vai ter só 2 hidrogênios de um lado, esse OH vai embora e rouba esse daqui que está com 3, tá vendo? Rouba 1, vai ficar H2C, CH2. Para o carbono fazer 4 ligações, ele faz uma dupla entre carbonos, e aí você forma o etileno. Reação importantíssima para a indústria, para fazer plástico. Ok? Então, desidratação intramolecular. Dentro da molécula você perde uma água. Tá vendo? Ó, meio ácido, ácido sulfúrico, 180 graus. E a facilidade de desidratação é maior quando você tem o álcool terciário do que secundário, do que primário. Tá? A eliminação é maior quando você tem terciário. Então, a eliminação da mesma forma é maior quando você tem terciário. Intermediária com secundário, intermediária com secundário. Menor probabilidade de acontecer eliminação quando é primário, menor quando é primário. Então, se tiver um terciário e um primário para ser formado, vai ser formado o terciário primeiro. Ok? Então, aqui a gente vê, ó, a chance de formar esse daqui ou esse. Qual que vai formar na desidratação? Qual que vai formar? Ele vai ter a preferência por formar esse daqui que está intracadeia, formando segundo Zaitsev, certo? Então, esses dois obedeceriam. Os dois seriam álcool terciário formado. Então, como que eu vou diferenciar qual álcool terciário que vai ser formado? Por Zaitsev. Então, a desidratação é formada em quem tem mais carbonos ligados. Esse carbono tem um carbono ligado. Esse daqui vizinho tem 1, 2. Então a dupla forma com o que tem mais carbonos ligados. Por isso que forma só esse. Ok? E ela sempre compete com a substituição. Em reações, pode ser que a gente tenha resultados completamente distintos, mudando uma coisinha mínima. Por quê? Porque a gente pode facilitar formar uma substituição ou facilitar formar uma eliminação. Então, se você usa hidróxido de sódio em água, a gente faz uma eliminação, uma desidratação, uma eliminação, e depois a gente faz uma substituição com água. Então a reação final vai ser substituição. Se a gente faz base forte com etanol, é eliminação. Então base forte em água, substituição, como reação final, e base forte em álcool, eliminação. Se a gente tem ácido concentrado, ácido sulfúrico, a 140 graus, a gente vai ter aqui a junção de duas cadeias, certo? Então, uma reação de substituição. Substituir essa hidroxila por outra cadeia aqui, tá? Que a gente viu na reação de substituição. Não precisa nem lembrar o nome, precisa ver, ó. Substituiu esse hidrogênio por uma outra cadeia.
Se a gente aumenta 40 graus na temperatura, faz uma eliminação. Então, elas competem entre si sempre, ok?